Carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns sem o saber hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias ou pastores que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com ele se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos guias ou pastores e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Orai por nós, estamos persuadidos de que temos boa consciência, desejando em todas as coisas portar-nos corretamente. Amém. Glória a Deus. Eu estava estudando esse texto, já estava ao meu coração há algum tempo, e desceu ao meu coração trazer esta palavra de aconselhamento para todos nós que somos cristãos, porque, na verdade, são evidências de um verdadeiro cristianismo, nós procurar fazer aquilo que a palavra de Deus manda. E às vezes a pessoa pergunta até: como eu posso saber que eu sou um cristão verdadeiro? Como eu posso descobrir que realmente eu sou um cristão verdadeiro? E aqui nós temos algumas lições importantes para ensinar ao povo de Deus, transmitir ao povo de Deus, para o grupo Novo Viver, que tem novos convertidos, que é importante eles saber como a gente se comporta diante do mundo, tão pecaminoso, tão perverso, e como é que eu posso mostrar para este mundo que realmente eu sou um cristão. Então nós temos aqui, na verdade, o caminho do cristão na sua marcha por este mundo. E aqui nós temos esta carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, como vocês percebem, ela não denomina quem é o seu autor. Muitos acham que foi o apóstolo Paulo, outros acham que foi Barnabé, outros acham que foi Apolo, enfim, outros acham que foi Filipe. Mas não vamos entrar nessa questão, quem escreveu. O importante é que esse livro entrou no cânon sagrado,
é um livro inspirado pelo Espírito Santo e tem muitas lições a nos ensinar. Esta carta foi dirigida aos judeus cristãos que habitavam na Palestina, em Jerusalém. Esses judeus cristãos, eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E muitos deles, escute bem, novo convertido, muitos deles pensaram em voltar atrás. Muitos deles pensaram em recuar. E por essa razão, esta carta ela foi escrita mostrando a supremacia de Cristo, a superioridade de Jesus diante dos anjos, diante de Moisés, que foi o legislador da lei, e diante de Arão, que era sacerdote, e é toda a sua linhagem. Então, nós vemos aqui grandes ensinos da palavra de Deus, mostrando esta supremacia de Cristo, e na verdade, o que o escritor quer mostrar, que o judaísmo, ele desemboca no cristianismo, que todos os sacrifícios, atos que era feito no templo, aqueles sacrifícios de cordeiro, de animais, acaba quando Jesus morre no Calvário, porque tudo aquilo apontava para Cristo, se cumpria em Jesus. E só que diante da dificuldade que os cristãos estavam enfrentando, muitos pensaram em voltar atrás. É tanto que há textos aqui que diz que o justo viverá pela fé, capítulo 10 e verso 38, e aí ele diz, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então muitos queriam recuar, muitos queriam voltar atrás, e aqui nós vemos então toda esta carta mostrando a superioridade de Cristo, e aí por fim, lá no capítulo 13, o último capítulo de Hebreus, existe uma exortação sobre o que é vida cristã, e é isso que a gente quer pontuar nesta noite. O que é vida cristã? Como posso saber que eu sou um cristão verdadeiro? E aí o escritor começa dizendo, permaneça em vós o amor fraternal. Porque o cristianismo, a base dele é o amor. Amém? O cristianismo, a base dele é o amor. Você vai construir uma casa bonita, se ela não tiver base, ela vai ruir. Se ela não tiver um fundamento, ela vai cair. Vai ser grande a ruína. No cristianismo não é diferente. Se você quer ser um cristão autêntico, verdadeiro, que realmente representa Cristo aqui na terra, você precisa ter como base o amor. Tá certo, queridos? Então, permaneça no amor, e este amor aqui, que diz que é o amor fraternal, é amor de irmão de sangue. É aquele amor de irmão de sangue. Eu já disse um domingo à noite aqui, que Filadélfia foi uma igreja que não foi repreendida, porque o próprio nome dizia, aquele que ama o seu irmão. Filo, amar, adelfos, irmão, aquele que ama o seu irmão. Então, este amor é muito importante, é um amor fraterno, que justamente é a primeira virtude do fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. É isso? Não. Primeiro é amor. Porque nenhuma virtude pode acontecer se não tiver amor primeiro. A igreja de Éfeso tinha muitas virtudes, mas não tinha o amor. A igreja acabou. A igreja, simplesmente, não só a igreja, a própria cidade não existiu mais. Porque quando a igreja não exercita o amor, até a cidade é prejudicada. Então, queridos, vamos exercitar o amor, vamos amar os nossos irmãos. Aleluia! Porque, na verdade, se a gente não ama, a gente não está no Espírito, a gente está na carne. E ontem eu falei ali, no círculo de oração, sobre as 3 áreas onde Jesus foi tentado. E uma das áreas foi a carne.
E a Bíblia diz, lá em Gálatas 5,19, que as obras da carne, elas são conhecidas. São conhecidas: prostituição, impureza e lascívia, área moral. Idolatria e feitiçaria, área religiosa. Mas aí vem a área social. E é grande, porque aí diz ali que é briga, contenda, divisão, inveja, ciúme, partidarismo. É grande a lista, é a área social. Então, a vida cristã, ela deve ter como base o amor. Amemos os nossos irmãos, é importante você amar. Permanecei no meu amor, de João 15:9. Quando eu permaneço, interessante que se você olhar João 15, várias vezes, mais de 10 vezes, são repetidas a palavra permanecer. Por quê? Porque é difícil você permanecer naquele amor. É como um casamento, que no início do casamento, aquele namoro, aquele aconchego, aquele afeto, mas na medida do possível que vai vivendo, as coisas vão se apagando. Aquele amor, se ele não for cultivado, ele vai se apagando. Então, quando a gente sabe cultivar este amor no relacionamento conjugal, ele cresce e ele se torna sólido. Mas se você não cultivar, ele se acaba. Por isso o texto começa a dizer assim: permaneça entre vós o amor fraternal. Deve permanecer. Nós não podemos olhar para o passado e dizer: a igreja de Joinville, que está com quase 80 anos, meu Deus, naquele tempo. Não, nós permanecemos no amor. Nós continuamos na presença de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. João 4:7, 1 João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Pastor, então eu preciso me converter, porque eu tenho ódio. Verdade, precisa mesmo. Precisa. Alguém pode não gostar de você, querido, querida, mas você precisa amar. Aleluia. E o amor perdoa. O amor não guarda mágoa, rancor, ressentimento. O Ramandashu Ramandai. O Ramandashu Ramandai. Oh, grande Deus. Verso 20 do capítulo 4 diz assim, de 1 João: se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Irmãos, isso aqui é Bíblia. Glória a Deus. Vamos amar? Vamos amar o nosso irmão. Caso contrário, o nosso cristianismo, ele é apenas uma religiosidade. Um cristianismo de aparência. Tá certo? Oh, Ramandashu, Ramandai, aleluia. Mas ele segue aqui: não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns sem saber hospedaram anjos. A hospitalidade é algo bonito e na época era muito fundamental, visto que fazia parte da cultura judaica o exercício da hospitalidade. Nada melhor para um viajante chegar na casa de alguém e ser recepcionado com uma bacia cheia de água, e a pessoa colocava os pés sobre aquela água, e o anfitrião da casa lavava os pés, enxugava com a toalha, e aquela pessoa se sentia aliviada por caminhar muitos quilômetros, e ainda era recepcionado para jantar, para tomar um café. Aleluia, que coisa linda, né? A hospitalidade. Por isso que Jesus mandou os discípulos e não leve nada, ele disse. Não leve 2 calçados, não leve roupa a mais. Na casa que o hospedarem, fique ali. Aleluia. E o texto diz que alguns sem saber hospedaram anjos. O caso de Ló, o caso de Abraão, o caso de Manoá, o caso de Gideão. Que coisa maravilhosa.
Glória a Deus. É claro que hoje a nossa cultura é diferente, não dá para hospedar sem conhecer, né? Porque hoje tem uns aproveitadores por aí, é bom olhar o outro lado, né? E infelizmente tem alguns que vêm em nome do Senhor, né? E se deixar ele quer ficar 1 mês, 2, 3 meses comendo na casa, nas costas do irmão, né? Então tem que olhar o outro lado também, e a nossa cultura hoje é bem diferente, a gente precisa cuidar, né? Mas o exercício da hospitalidade é importante. Outra coisa que ele chama a atenção aqui, o escritor aos Hebreus, é que a gente deve lembrar-se dos presos. Alguns até acham que é o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, porque ele diz: lembrai-vos dos presos como se estivesse presos com eles, e dos maltratados como sendo vós também no corpo. Irmãos, o evangelho vai muito além daquilo que a gente imagina. Tem pessoas que pensam assim: não, está preso lá o vagabundo, tem que morrer lá, tem que apodrecer, porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Irmãos, o sangue de Cristo é para todos. É para todos, inclusive para o bandido lá, para o estuprador. Eles estão lá, como disse o ladrão da cruz, e nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eles estão lá porque os atos deles merecem. Eles provocaram coisas, fizeram coisas horríveis, estão lá pagando o preço, mas eles têm uma alma preciosa que custou o sangue de Cristo Jesus. Às vezes eu passo ali pelo Parque Guarani e fico olhando e lembro-me desta palavra: lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com ele, e dos maltratados. Devemos orar pela salvação deles. Devemos orar. Você imagina um dia lindo de sol como esse, que a gente acorda, respira o ar, se espreguiça, meu Deus, que dia lindo de sol, e o sujeito acorda num cubículo, às vezes com as costas lascadas. E não tem isso, irmão. Você deve lembrar-se não somente dele, mas por trás dele tem um pai e uma mãe chorando. Nunca esqueça disso. E muitos deles são crentes. O Ramandashu Ramandai, aleluia. Por isso que o assunto começa com o amor. E eu sinto de Deus dizer aqui para você que tem parente preso: vá visitar ele. Mateus 25, Jesus disse: eu estive preso e você foste me ver. Não despreza. Não, pastor, mas não merece a minha visita, não merece a minha consideração. Quem merece, irmão? Quem não tem pecado que joga a primeira pedra. Você não está aqui porque é bonzinho, nem eu. Nós estamos aqui por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Oh, glória! Interessante que ele fala também que devemos lembrar dos maltratados. O meu filho é psicólogo e ele entrou numa área para atender crianças. E ele disse: pai, eu não aguentei. Eu não aguentei porque é muita coisa triste. Eu prefiro ficar tratando dos adultos. E ele contou algumas coisas para mim que realmente é terrível. Você não tem ideia do mundo maligno que nós vivenciamos. O que fazem com as crianças hoje. Quantos maridos que batem nas mulheres, provocando ao desespero, às vezes até ao suicídio. Nós vivemos num mundo muito maligno, muito mal, irmãos. Muito mal. Por isso, na oração, lembre-se daqueles que são maltratados, porque Deus ouve a sua oração. Deus ouve. E essas pessoas que são maltratadas, eles também dizem: Deus, se tu existe, olha para mim, porque eu estou sendo maltratado. E se você ajudar em oração, Deus dará livramento para essas pessoas. Aleluia. Quantas crianças com violência psicológica, filhos que são manipulados pelos pais, chantageados, porque os pais estão às vezes separados, querem que os filhos tomem partido a favor de um ou de outro, coisas que os filhos não querem fazer porque querem ver os pais juntos, não querem ver os pais separados. Mas quantos pais que colocam os filhos, ou pai que coloca o filho contra a mãe, mãe que coloca a filha contra o pai. E os filhos não querem isso, e eles não têm suporte psicológico para enfrentar isso.
Isso gera problemas nas crianças de ordem comportamental, tal como notas baixas, falta de concentração, briga com os coleguinhas no colégio. Isto muitas vezes é um grito de socorro que indica que esta criança tem problemas no lar. Aleluia! Meu Deus! Você sabe que tem muitos jovens lá na cadeia que eles são resultado de um lar instável? Eu tinha um amigo meu, obreiro, companheiro, que ele dizia: pastor, eu entrei pelo mundo do crime, das drogas, porque o meu lar era um verdadeiro inferno. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos cuidar dos nossos filhos, para que os nossos filhos tenham estabilidade emocional dentro da nossa casa, e não vejam coisas que não deveriam ver dentro de casa. Aleluia. Ele continua: digno de honra seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Todos nós sabemos que o casamento, irmãos, é a instituição, ou a primeira instituição realizada por Deus. Depois que Deus plantou um jardim, Ele colocou o homem, depois Ele colocou a mulher, e Ele realizou o primeiro casamento. E quando Deus realizou o primeiro casamento, Ele realizou sobre 4 bases. 4 bases. Mas pastor, por que o escritor escreveu isso? Porque naquela época já, o casamento já era depreciado, já era banalizado, já era desprezado, não é só hoje. O casamento ele deve ser honroso porque ele é uma instituição santa, divina. E essas 4 bases é que o casamento bíblico, o casamento da Bíblia, ele deve seguir o curso da Bíblia, aquilo que a Bíblia ensina, orienta. Diferente do mundo, que hoje prega algo diferente. Mas nós, como cristãos, sabemos que o casamento, quando Deus realizou, já está lá em Gênesis 2:24, Ele fez o casamento heterossexual. Isto é, um homem com uma mulher. O texto diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então ele é um casamento heterossexual, o casamento bíblico. Ele também é um casamento monogâmico. É um homem para uma mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e não às suas mulheres, a sua mulher. Esse casamento também ele é monossomático. Por quê? Para evitar justamente o que o texto diz. Os devassos e adúlteros Deus o julgará. Ele é um casamento monossomático. Isto é, para você evitar o pecado do adultério, da fornicação ou da devassidão, você casa para ter uma vida saudável a 2. Todos nós sabemos que o casamento, ele é instituído por Deus. E a sexualidade, o sexo, foi dado por Deus, não somente para a procriação, mas também para prazer. Para prazer. A Bíblia diz: goza a vida com a mulher que tu amas, porque este é o teu quinhão que Deus te deu debaixo do céu. Irmão, a mulher que você conheceu na sua mocidade, que você confirmou diante de Deus, diante da autoridade civil e eclesiástica, você fez uma aliança, um pacto, um compromisso. E você deve honrar esse compromisso. Por isso esse casamento ele é monossomático, justamente para evitar o pecado. Porque o pecado sexual entre solteiros, ele é o pecado da fornicação. Entre casados ou fora do casamento, ele é pecado de adultério. Mas dentro do casamento, ele é um dever.
Ele é um dever. 1 Coríntios 7,3 diz: o homem pague à mulher os deveres conjugais. Está na NVI. E a mulher também pague ao marido os deveres conjugais. É um dever seu, irmã, irmão, ter uma vida sexual saudável, normal. É prazerosa. Aleluia. Justamente para evitar o pecado do adultério. E o quarto pilar do casamento é que ele é indissolúvel. Mateus 19:6. Aqueles a quem Deus ajuntou, que o homem não separe. Irmãos, hoje a coisa está séria, né? Essa hora a gente fica quietinho porque é sério isso aqui. Muito sério. É claro que aqueles que vieram lá do mundo, do pecado, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora você é crente, você conhece a Deus. Ah, pastor, o meu marido não há compatibilidade de gênio. Ah, minha esposa, pastor, não. Você fez um pacto, você assumiu um compromisso. Honre esse compromisso. Então a Bíblia diz que é digno de honra, digno seja entre todos vós o matrimônio, porque Deus vai julgar aqueles que se dão ao pecado. Isso é sério, muito sério. Ele continua, é grande a lista aqui, né? Irmão, ser cristão autêntico não é fácil. Não é fácil, mas Deus te dá graça. Deus te dá graça. Nós vencemos pela graça de Deus. Aleluia. Outra coisa que ele fala aqui é sobre a avareza, o amor ao dinheiro. Olha só. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Meus irmãos, Deus cuida de nós. Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem trabalha a Deus honra o trabalho das suas mãos. Seja qual for o teu trabalho, você pode trabalhar numa linha de produção, você pode ser um profissional liberal, você pode ser uma pessoa que tenha comércio, seja rico, ou grandes empreendimentos, mas uma coisa, o conselho da Bíblia é esta: não ame o dinheiro. Não ame o dinheiro. Avareza é amor ao dinheiro. Em Mateus 6,24, Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Por incrível que pareça, quem ama o dinheiro está amando a um senhor. E quando ele se torna senhor da nossa vida, o dinheiro é coisa séria. Isso gera tantos problemas, isso gera briga, isso gera tudo o que acontece no mundo hoje, os assaltos, roubos em banco, separação de casais. O dinheiro provoca tudo isso. Pessoas que são subornadas por causa do dinheiro, pessoas que desviam dinheiro que não é seu, não lhe pertence. Sim, irmãos, todas as áreas. Então nós precisamos vigiar, vigiar com o dinheiro. Não ame o dinheiro, mas seja feliz com aquilo que você tem. Qual é o antídoto para o amor ao dinheiro? Aleluia. O antídoto é a piedade com o contentamento, é você ser contente com aquilo que você tem. Paulo, ele fala lá em Filipenses 4,11, que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Você já viu aquela pessoa assim que nunca está feliz? Que Deus nos ajude. Quantos lares destruídos, quantas atrocidades. Assim, quando você vê aqueles que assistem reportagens na televisão, cidades que são cercadas por bandidos para assaltarem bancos, matam pessoas, transtornam a cidade. Esses tempos a polícia aí pegou uns 26 e não deixou eles nem acordar, Matou todos eles.
E aí alguns dizem, o CPF cancelado, CPF. Lembrai-vos dos presos, né? São almas. Quantos deles não eram filhos de crentes ou desviados? Olha a tristeza. Claro, o caminho que eles tomaram levou a isso, né? Foram eles que tomaram essas decisões. Mas olha o que o amor ao dinheiro leva. Vamos assaltar tal lugar, vamos planejar isso e tal, e vamos cercar, vamos arrombar, vamos colocar reféns. Quanta gente doente até hoje, irmãos, porque se tornou refém em assaltos. Então, é muito importante, eu estou terminando, é muito importante você cuidar com o dinheiro. Aprenda a viver contente em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, glorifique o nome do Senhor. Não se prenda. O próprio Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. O coração dela estava preso às coisas desta vida. E quando foi para sair da cidade, que a cidade ia ser destruída, ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Eu vou encerrar com a última parte que diz aqui, na verdade não é a última parte, mas é com essa fidelidade e lealdade ao líder da igreja, que está no verso 7, verso 17, verso 18 e verso 24. Como devemos tratar a liderança da igreja, os nossos pastores, Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Verso 17, obedecei os vossos pastores, submetei-vos a eles, eles velam por vossas almas, como quem há de prestar conta, obedecei-lhes para que o façam com alegria, e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Orai por nós. E depois diz, saudai todos os vossos pastores. Irmãos, eu já disse certa vez aqui que o pastor é um presente de Deus para a igreja, porque a Bíblia diz que Ele deu, Efésios 4:11, Ele deu. Se é uma dádiva de Deus, o pastor é um presente para a igreja. E aqui o texto do verso 7, a maioria dos escritores concordam que a gente deve lembrar dos pastores, aqueles que já passaram aqui, já passaram e deixaram um rastro bonito, para a gente imitar a fé deles, a perseverança deles, justamente porque este povo, como eu disse no início, queria voltar atrás, queria recuar, mas aí ele diz, lembre daqueles pastores que vos pregaram a palavra de Deus, e foram firmes, foram fiéis até o fim, morreram, mas não negaram o nome do Senhor. Isso é sério. Isso é lindo, glória a Deus. Porque aí eu lendo esse texto, eu lembrei da minha infância, quando o pastor Arthur Montanha ia lá na nossa casa visitar o papai. Nós somos oriundos da igreja presbiteriana. Quando eu nasci em 63, o meu papai veio da igreja presbiteriana para a Assembleia de Deus. E então o pastor Arthur Montanha ia lá em casa, eu era criança, eu lembro-me dele quando ele ia lá em casa. Depois veio o pastor Liosés Domiciano, depois pastor Satiro Loureiro, aí eu já tinha uns 16 anos, 17, 18, fui apresentado auxiliar de trabalho pelo pastor Satiro Loureiro, e depois veio o pastor então José João Vieira, que ainda é vivo, mora aqui no Floresta. Depois veio o pastor de saudosa memória, pastor Valmor Leonel Batista, depois o pastor Arcelino Vitor de Melo, e agora já 10 para 11 anos o nosso querido pastor Sérgio Melfior. Então, queridos, a Bíblia manda lembrar-se deles e imitar a fé deles, a perseverança deles, tá certo? É muito importante você atentar para isso. Interessante que o verso 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está colocando aqui entre o pastor e entre também aqueles que se diziam líderes, mas que traziam a doutrina estranha, que pregava o cuidado com alimentos e tantas outras coisas, quando a Bíblia já tinha mandado cessar tudo isso. E aí,
Justamente o escritor aos Hebreus coloca Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque Ele é o sumo pastor, aquele a quem a gente deve imitar mesmo também, porque os homens, todos eles que passaram aqui, também tiveram as suas falhas, porque eles são homens, entendeu? O pastor Nirto dos Santos dizia, onde está o braço humano está a falha, e é óbvio, nenhum de nós vamos ser perfeitos, mas como eu posso descobrir que o pastor é um homem de Deus? Ora, se ele ama a igreja, se ele prega a palavra de Deus, se ele vive essa palavra, se ele coloca a igreja em oração, tudo isso você olha e já tira como razão para ver que o nosso líder, o nosso pastor é um homem de Deus. Se ele ama a igreja, e aqui o verso 17 diz assim, obedecei aos vossos pastores. É uma norma, é uma ordem do apóstolo aqui, que nós devemos obedecer, ser leal a ele. Obediência, meus irmãos, é algo importante, e também sermos submissos. Essa submissão é uma submissão voluntária, no Senhor, sem forçação, até porque Pedro diz que aqueles que são presbíteros, eles não devem subjugar o rebanho do Senhor, se impor, mas nós temos aqui pastores que são bênçãos de Deus, e lá em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses, Paulo diz, eu rogo-vos, pois irmãos, que tenhais compaixão daqueles que presidem sobre vós e que estão sobre vós. Olha qual é a função do pastor, ele preside sobre nós. Reconheçam aqueles que trabalham entre vós e que também presidem sobre vós. Então o pastor, ele tem uma dupla função, ele está entre o povo, mas ele está também sobre o povo. Quando ele está entre o povo é porque ele é um pastor popular, conversa com os irmãos, trata dos irmãos, dos problemas da igreja, mas quando ele está sobre, preside, está sobre, ele está orientando, ele está ensinando, ele está aplicando a disciplina, admoestando a igreja, ensinando o caminho da salvação, ensinando o caminho do céu. E por incrível que pareça, irmãos, esse povo judeu que queria voltar atrás, já estava depreciando a imagem do pastor, já estava desprezando a autoridade pastoral, aleluia, e querendo ou não, o pastor é uma autoridade, ele é uma autoridade que Deus colocou sobre a igreja, e por isso eu peço a você que obedeça, se submeta. O pastor, ele quer ver o seu bem. A Bíblia diz que ele vela por você. Sabe o que é velar? É cuidar de você. É ficar de guarda. É ser aquele vigia, que enquanto as ovelhas dormem, está ali, com o cajado na mão, vendo se não vem um leão, um lobo, querendo devorar as ovelhas. Às vezes você acha que o pastor assim, está sendo meio grosso com algum líder, é que ele está atento, ele já sabe o que pode acontecer, e aí ele dá as varadinhas dele, mas é para o bem, aleluia, oh glória, aleluia. Então obedeça o vosso pastor, para que ele faça o trabalho com alegria. Irmãos, todo pastor se sente realizado em realizar a obra de Deus, porque isso é chamado de Deus. O próprio Hebreus, aqui o escritor diz assim, ninguém tem essa honra, senão aquele que foi chamado como foi Arão, aleluia. O obreiro do Senhor, o ministro da obra de Deus, ele é um chamado do Senhor, o Ramandashu Ramandai, aleluia. E você sabe que ele tem autoridade. Quando Sansão recebeu de Deus autoridade, ele não levou em conta, ele desprezou a autoridade de Deus, ele brincou com aquilo que era sério. E pastores que são servos de Deus, submissos a Deus, eles levam a sério esse trabalho, levam com seriedade, porque eles sabem que é um chamado de Deus, e um dia eles vão prestar conta diante do Senhor. Por isso que eles levam a sério, eles colocam a igreja em oração, fazem campanha, aleluia, para que a igreja permaneça na presença do Senhor. Mas que nenhum de nós aqui seja um Alexandre, o latoeiro que incomodava Paulo, que nenhum de nós
seja como aquele líder de João, né? Como era o nome dele? Diótrefes. A Bíblia diz que ele era arrogante, ambicioso e insubordinado. Quanta gente hoje, irmãos, peca contra Deus por falar mal do seu pastor ao invés de orar. Ah, pastor, mas tem um monte de... Irmãos, não generalize. Se tem meia dúzia fazendo coisa errada, não coloque tudo num saco só e ache que todos são iguais. Não. A maioria dos pastores gemem pela igreja, choram pela igreja. O Ramandachu Ramandai. E quando um crente se desvia, sai da igreja, ele chora, ele geme. Aleluia. Reconheça o seu pastor, lembre-se dele, ore por ele, saúde ele. Venha, pastor, vim dar um abraço no senhor, vim saudar o senhor. Como é que o senhor está? Está bem, pastor? Isso é importante, irmãos. Eu acho muito lindo quando vejo uma irmã ali com alface. Alface, já vi aqui, já trouxe para mim também o pastor William. Com alface, pastor, eu trouxe para o senhor lá da minha horta, que coisa linda. Outro vem com abacate, outro vem com a penca de banana. Amém, irmãos, o importante é o gesto. Gesto de amor, gesto de carinho. Aleluia, glória a Deus, que coisa linda, coisa maravilhosa. Reconheça o seu pastor, ore por ele, ame ele. Um dia ele vai chegar diante de Deus, vai dizer: Senhor, aqui está a igreja da sede. O Ramandachu Ramandai. Aqui está o teu povo, Senhor, que foi comprado com teu sangue. Aquilo que estava ao meu alcance eu fiz. E você sabe o quanto o nosso pastor corre, quanto ele labuta e trabalha pela igreja. Ame ele. Semana que vem agora ele vai fazer aniversário. Deus parabéns. Ame ele. Porque ele é o nosso pastor. Pastores passaram por aqui, todos pastores amáveis, queridos, mas hoje nós temos o pastor. Vamos cuidar dele. Ele é o servo do Senhor, ungido de Deus. Quem tocou no ungido do Senhor e passou por inocente? Disse Samuel. Responda para você mesmo. Quem tocou no ungido do Senhor e passou por inocente? Que Deus tenha misericórdia de nós.